Deus cria em mim o teu coração, quero espelhar-te em meu viver, dá teu vigor, tua canção, na tua sombra quero me abrigar, morrendo estou para o eu, mediante tua cruz, então renasci e prossigo. Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso Café com Deus. Meu nome é Edivaldo. Hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Miqueias, capítulo 3, versos de 1 a 12. Assim diz a palavra do Senhor. Então eu disse: ouçam, vocês que são chefes de Jacó, governantes da nação de Israel. Vocês deveriam conhecer a justiça, mas odeiam o bem e amam o mal. Arrancam a pele do meu povo e a carne dos seus ossos. Aqueles que comem a carne do meu povo arrancam a sua pele, despedaçam os seus ossos e os cortam como se fossem carne para a panela. Um dia clamarão ao Senhor, mas ele não lhes responderá. Naquele tempo ele esconderá deles o rosto por causa do mal que eles têm feito. Assim diz o Senhor: aos profetas que fazem o meu povo desviar-se, e que quando lhes dão o que mastigar, proclamam paz, mas proclamam guerra santa contra quem não lhes enche a boca. Por tudo isso, a noite virá sobre vocês, noite sem visões, haverá trevas sem adivinhações. O sol se porá e o dia se escurecerá para os profetas. Os videntes envergonhados e os adivinhos constrangidos, todos cobrirão o rosto, porque não haverá resposta da parte de Deus. Mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Ouçam isto, vocês que são chefes da descendência de Jacó, governantes da nação de Israel, que detestam a justiça e pervertem tudo o que é justo, que constroem Sião com derramamento de sangue e Jerusalém com impiedade. Seus líderes julgam sob suborno, seus sacerdotes ensinam visando ao lucro, e seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós. Nenhuma desgraça nos acontecerá. Por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal. O Senhor está no meio de nós. Que discurso bonito e extremamente religioso. Porém, Deus não está no meio de um discurso bonito, mas sim no meio de uma vida vivida em verdade e justiça. Nos versos de 1 a 7 desse capítulo, Deus repreende os líderes da nação por não viverem de acordo com a justiça, ou seja, uma vida de acordo com a sua vontade. Estavam oprimindo o povo, por isso não terão oportunidade de ver a face de Deus. E quem não ver a face de Deus viverá em trevas eternamente. Também repreende os profetas, os líderes religiosos, que fazem o povo desviar-se, trazendo uma mensagem que satisfaz aos ouvidos, como já vimos, mas não muda o coração. Por isso, viverão a escassez da presença de Deus, e o sol se porá, e o dia escurecerá, e sem a presença do sol da justiça, viverão nas trevas eternamente.
Mas quanto àquele que teme a Deus e, graças ao poder do Espírito do Senhor, está cheio de força e de justiça, e por isso declara a transgressão e o pecado do seu próprio povo. Quando Jesus veio, disse que todo aquele que nele cresce, do seu interior fluirão rios de água viva, se referindo ao Espírito que receberiam os que nele crescem. Em João 7, 38 e 39. O Espírito Santo, além de ser a garantia da nossa salvação, conforme Atos 2, 38 e Efésios 1, 13 e 14, nos daria também o poder para sermos testemunhas da graça salvadora de Jesus e para testemunhar contra o pecado dominante no mundo. Não podemos e nem devemos ficar satisfeitos com o pecado, que muitas vezes quer entrar até no meio do povo de Deus, mas devemos lutar contra o pecado, para que a santidade de Deus fique evidente no meio do seu povo. Miqueias falou a verdade, e por falar a verdade foi repudiado pelo próprio povo de Deus, que mais tarde vai colher o fruto dessa rebeldia e desobediência. Os líderes da nação de Israel detestavam a justiça e pervertiam tudo o que era justo. Julgavam sob suborno. Os sacerdotes ensinavam visando lucro. Os profetas, em troca de prata, faziam suas adivinhações mentirosas. Parece bem atual todo esse trecho com relação ao mundo em que vivemos, mas também com relação à religião de nossa época, que ensina visando lucro, que aceitam suborno e, infelizmente, no meio do Congresso, do nosso Congresso, até religiosos se dão a esse estilo de vida. E ainda dizem, como eles diziam, o Senhor está no meio de nós. Mais tarde, pessoas desse tipo vão ser lembradas como por Jesus mesmo, dizendo: hipócritas, bem profetizou Isaías acerca de vocês, dizendo: este povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão me adoram, seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Mateus 15, de 7 a 9. Nesse trecho, Jesus está combatendo a tradição religiosa dos fariseus, comparando-os com os religiosos da época de Isaías, que era contemporâneo de Miqueias. O fato é que não adianta um belo discurso religioso. Deus não habita no meio da hipocrisia dos religiosos, que têm um belo discurso, mas dão um mau testemunho de Deus com a sua vida pecaminosa. Se desejamos experimentar o poder do Espírito de Deus em nossas vidas, como Miqueias experimentou, precisamos ter coragem para viver longe do pecado e testemunhar contra todo tipo de transgressão e pecado, pois o pecado fere a face de Deus e mancha o seu corpo, que é a igreja que ele comprou com o seu próprio sangue. Assim, devemos alertar a todo aquele que proclama Jesus, que deve andar como Jesus. Como diz o apóstolo João em sua primeira carta, no capítulo 2, verso 6, aquele que afirma que permanece nele deve andar
como ele andou. Pois assim como Deus anunciou na época de Miqueias que julgaria aquele povo, dizendo: por isso, por causa de vocês, Sião será arada como um campo, Jerusalém se tornará um monte de entulho, e a colina do templo um matagal, uma palavra de julgamento. E assim ele fez, pois cerca de 100 anos mais tarde, Jerusalém seria destruída. Assim será também conosco, pois está escrito: assim cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Romanos 14, verso 12. Que possamos dizer sim com toda a convicção: o Senhor está no meio de nós, sabendo que Deus não habita no meio do belo discurso, mas sim no viver de acordo com a sua vontade. Vamos sair da discursologia para viver a praticologia e assim honrar a Deus com a nossa vida. Que Deus te abençoe. Dá teu vigor, tua canção, na tua sombra quero me abrigar. Morrendo estou para o eu, mediante tua cruz, então renasci e prossigo enfim com as bênçãos do teu